Sejam muito bem-vindos, vindas, vindes a esse canalzinho de RPG. Estou aqui para fazer mais um explicando sistema, dessa vez vai ser D&D, que é um sistema um tanto quanto comum e batido clássico, né? Só que, por que não explicar? Muita gente acaba se aventurando no RPG, conhece por, sei lá, Ordem Paranormal e depois quer jogar D&D ou quer jogar algum outro sistema. É bom ter um vídeo assim mesmo que sejam muitos vídeos assim existam por aí. Por que não ter no meu canal, né? Então, vamos começar pelo início. Ficha de personagem. Nós temos essas três paginazinhas e vamos começar pelo mais essencial, que é atributo. Para tu definir o teu atributo, tu escolhe duas formas. Na real, eu acho que é mais o mestre que escolhe, tu pergunta para ele que forma vai usar, pode usar de outra forma ou não, mas as formas principais são: ou tu pega 4d6, rola, soma todos os resultados, e isso seria para um dos atributos. E tu vai fazendo isso 6 vezes, porque são 6 atributos que tu tem que definir. Ou tu vai pelos números fixos, que é 15, 14, 13, 12, 10 e 8, e tu distribui por ali, pelos 6 atributos. As duas são muito boas, mas uma é definitivamente mais caótica, tipo, tu basicamente vai rolando, rola um de cada vez, já escolhe em qual lugar ele vai estar. Pode sair de um resultado muito bom, máximo 24, mínimo 4. Então tu pode variar de um -3 para um +7, o que é muito absurdo. Mas ao mesmo tempo pode cair tudo muito baixo, tá ligado? Então é meio triste, mas seria engraçado. Enfim, e nós temos essa tabelinha que mostra o quanto que isso vale. Porque é um número muito grande para ser tipo, ah, nossa, teu modificador é mais 24. Aí tu tem essa tabelinha que esse número basicamente que tu rola ou que tu escolhe só serve basicamente para isso, às vezes serve para outras coisas como upar de aprimorar os teus atributos e outras coisas, tu considera um número grande. Por isso que ele fica nesse espacinho pequenininho, porque ele é mais insignificante. Mas o principal mesmo é o que ele dá. Então, tipo, se tu tirou de 10 a 11 ou botou o 10 ali, vai ser mais zero. Aí se tu botar tipo 14, caiu 14, sei lá, daí é mais 2. Ou tu escolheu botar o 15 em destreza, daí destreza fica com mais 2 também. É tipo, tu organiza isso e observa na tabelinha em que número tá pra ver em que modificador tu vai ter. Aí nós vamos pra outra partezinha importante, que seria as raças. Tu tem que escolher a tua raça, pode variar entre elfo, meio orc, halfling, humano, tu que escolhe qual raça vai ser. E as raças dão umas coisinhas, como um aprimoramento de valor de habilidade. Como eu disse antes, é somado ao número pequenininho. Então, se a tua raça é tipo, sei lá, meio orc e ele dá mais um de força e mais um de constituição, por exemplo. Aí tu pega esses e soma ao resultado final que tinha dado lá. Somando aí tu vê se aumentou o teu modificador ou manteve igual. Mas é isso que ele ajuda. E aí a gente vai para idade, que basicamente algumas criaturas vivem mais, outras menos, amadurecem mais cedo, ficam adultos mais tarde. É bem isso, tipo, varia bastante, mas também é muito mais narrativa essa questão. Tendência. Tendência é um bagulhinho mais dificinho de explicar, vamos falar assim. Tá, essas partes das tendências, a raça, ela te dá uma opção de tendência viável por conta de, tipo, normalmente o Halfling é leal e bom, por exemplo. Aí tu pode ou seguir, ou tu fazer justamente o contrário, se tu quiser fazer um caótico e mal. Tu que sabe. E basicamente tu pode ser leal e bom, tu pode ser neutro e bom, caótico e bom, leal e neutro, 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 caótico e neutro, leal e mal, neutro e mal, caótico e mal. Basicamente, a primeira coluna lá, leal, neutro e caótico. Tu pega um desses três. O leal seria aquela pessoa que segue regras, costumes ou algo assim. Neutro seria aquele em cima do muro.
E caótico seria o não me importo com regras, não me importo com leis, seja lá o que for. Minha luz apagou. Deve ter acabado a bateria e eu não carreguei. Sou meio burro, mas tudo certo. É, aí seria aquele que segue regras, leis e tudo mais, sem se importar muito com as consequências. E nós temos o bom, que é aquela pessoa meio altruísta que quer o bem das pessoas e pá, pá, pá. Desculpa. Nós temos o neutro, que é o. O neutro é o planta, tá ligado? Que tá em cima do muro em tudo. Aí temos o neutro nisso, que não é bom nem mal, é isso. E o mal, que é aquele que não pensa no bem do próximo, é mais egoísta e tudo mais. Isso que é a tendência. Tu escolhe dois deles pra fazer, que é mais pra ajudar a interpretar o personagem do que algo, nossa, vai dar alguma coisa. Não, é mais interpretação mesmo. Mas é legalzinho. Gosto. Ah, nossa, eu fui pra tendência e eu esqueci, pessoal. Desculpa, mil perdões. As raças, ainda além dessa tendência pra tendência, é isso. Nós temos tamanho, também a raça muitas vezes fala mais ou menos uma estimativa de tamanho das raças. Nós temos um deslocamento, alguns fazem 9 metros, alguns fazem alguns outros tantos metros, e tu vê por ali pela raça que ela estipula. Ela também garante alguns idiomas extras, ou seja, é o idioma da tua raça, idioma comum, talvez outro idioma também. Daí tem que dar uma olhadinha. E tem umas opções de sub-raças, como não lembro nenhum. Acho que tem anão das rochas, anão sei lá, da floresta. Tem, tem algumas sub-raças aí. Algumas estão em um quadradinho verde, que é só se o mestre deixar, outras aí é tudo liberado. É, além disso, tem umas raças que elas dão, por exemplo, visão no escuro, dão alguma habilidade, como o Halfling, ele dá uma que tu pode rerolar quando tu tirar um. Se eu não me engano, tu pode rerolar uma vez. Mas eu não tenho certeza, que é o sortudo, eu acho que é a habilidade. Mas aí tu vai na tua raça, tu consulta se tem uma habilidadezinha diferente, uma característica diferente, que isso daí é fácil. Tá bom, acabei dando uma cortadinha no vídeo de novo. Eu tô dando um monte de cortado que minha dicção não me ajuda, nada me ajuda aqui também. Mas vamos para classes. Classes, tu escolhe, como as outras, tu escolhe algumas classezinhas, mas são elas que dizem o quanto de vida tu tem, porque tu tem o teu dado de vida, que é o que define tanto o teu a tua vida inicial, tanto as próximas vidas quando tu vai subindo de nível, que é pela rolagem do dado ou a média dele, no caso, tu que sabe também. Aí nós ganhamos também proficiência em resistência, que seria basicamente quando o mestre. Seria essa partezinha, testes de resistência. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma, que é o mesmo que os atributos. Mas aí quando tu tem proficiência nela, tu soma o atributo de proficiência além de somar o número do atributo. Então, se eu tenho mais 3 de força e eu tenho mais 2 de bônus de proficiência, eu fico com mais 5. Mas se eu não tiver o de proficiência, fica só mais 3. E quando tu marca isso de acordo com a classe que tu tem, e, e é isso que vai definir se tu tem proficiência nisso ou não. A classe. Na resistência, né, no caso. E tu também ganha proficiência em armas e armaduras. Dependendo da tua classe, tu pode ganhar uma armadura pesada, tipo, proficiência nela, poder usar sem penalidade, ou não. Aí, além disso, nas classes, tá, ponto de vida, armadura, arma também definem ferramentas que tu é proficiente, que é para tu usar em testes, por exemplo. E também tu ganha as tuas perícias padrões, que algumas passam algumas opções definidas, outras deixam bem aberto para tu escolher o que tu quiser, mas seria nesse mesmo conceito do teste de resistência, ali na tua lista de perícia, a acrobacia, arcanismo, atletismo e tudo mais. Tu, por exemplo, bardo dá 3 perícias quaisquer. Algumas dão uma listinha de perícia para tu escolher entre elas. Mas aí eu escolheria, por exemplo, acrobacia, arcanismo e atletismo. Acrobacia, destreza.
Então, já que eu tenho, eu ganho mais 2 da proeficiência, já que eu sou menor que nível 5. Aí eu ganho mais 2 da proeficiência e ganho a minha destreza é alta, ela é mais 2, por exemplo. Aí fica mais 4 ali na acrobacia. Arcanismo é inteligência, eu tenho 0 de inteligência, então fica mais 2 somando. E atletismo é força, eu tenho menos 1 de força, então fica 1 no teste de atletismo. Isso somando as proeficiências, né, no caso. Aí essas três tu teriam um buffzinho e conforme subir teu nível de bônus de proeficiência, sobe ali também. Assim como se subir no atributo, sobe ali também. Mas o resto, os atributos valem para todos. Então, se eu tenho mais 3 em inteligência, vamos supor, e natureza eu vou ter mais 3. Agora vamos para equipamento. O equipamento, tu tem uma lista de algumas opções, que é o A, o B e o C normalmente. Às vezes tem A e B só. Mas, tipo, tu pode escolher, por exemplo, aqui, ó, uma rapieira, uma espada longa ou qualquer arma simples, tá? No mesmo pontinho, então tu escolhe entre um deles. Daí depois vai para outro ponto, um pacote de diplomata ou um de artista. Daí tu escolhe entre um deles. Ou tu faz pelo sistema de compra se o mestre liberar, que tu compra os teus itens ao invés de fazer isso. Que também é viável. Nós temos também, em todos os casos, tem uma tabelinha. No caso de Bárbaro, tem a tabela normal de nível, tem a coluna de nível, tem a coluna de habilidades que tu vai desbloqueando conforme cada nível, e uma outra que eu acho que é sobre a fúria. Ladino tem uma tabelinha só falando do dano do ataque furtivo, e assim por diante. Já os mágicos e tudo mais, segue esse mesmo padrão que eu peguei do exemplo de Bardo, que basicamente tem essa primeira coluna de nível, segunda do bônus de proficiência, terceira das habilidades que tu vai aprendendo com o tempo, que é só tu procurando lá para baixo. Truques conhecidos, truques são como se fossem umas mini magias que tu pode gastar à vontade. Magias conhecidas são o quanto de magias tu conhece. É, No primeiro nível, tu só vai poder aprender magia de primeiro nível, porque tu só tem 2 espaços para gastar. Aí, quando tu libera outro nível, tu pode aprender magias de outro nível, só que tu só vai ter esse limite de gastos ali, espaços de magia por nível. Então, no primeiro nível, tu pode gastar 2 de primeiro nível. Aí depois, só depois de um descanso, que tu pode voltar a gastar magias. Aí quando tu libera o segundo nível, tem 4 usos do primeiro nível, 2 usos do segundo nível. Então tu tem como gastar 4 de primeiro, 2 de segundo. E assim por diante. Assim como tá na tabelinha. Aí tem algumas, como bruxo, que tem uma invocação, se eu não me engano, algo assim, que é algo diferente que tá na própria categoria dela, lá para baixo já vai ter essa explicação. Eu não vou entrar em detalhes de todas as classes, mas eu explicando como funciona de magia. E para CD da magia, para definir o quanto que o inimigo passa ou falha e tudo mais, é 8 mais o bônus de proeficiência, então se for 2 fica 10, mais o modificador da classe. No caso do Bardo é Carisma, no caso é, de Clérigo é Sabedoria, e assim por diante. Aí normalmente é esse mesmo CD e tudo mais. E o modificador de ataque da magia é o bônus de proeficiência, mais o modificador também dessa, dessa perícia, perícia não, desse atributo em questão da classe. Estou me embananando tudo, pessoal. Perdão, peço perdão, me perdoem. Mas enfim, é isso. E todos eles têm essas tabelinhas, só tem que interpretar elas. Essas eu acho de magia um pouquinho mais chatinha, mas de resto é tudo meio autoexplicativo. Aí nós vamos pro XP. O XP é essa tabelinha aqui, eu não tenho muito o que explicar. Ou o mestre define fazer por XP, tipo, matando monstros, tu ganha XP, desvendando o enigma, tu pega XP, entendendo a lore, tu pega XP. Ele que decide. Ou ele faz só subindo o nível do jeito que ele quiser.
mas normalmente é esse nível esses pontos de XP dá a subida de nível e tudo mais. Mas enfim, é isso, não tem muito o que explicar sobre isso. E conforme os níveis vão subindo, tu vai vendo na tua classe, tanto naquela tabelinha, principalmente na tabelinha, tu vê o que tu ganha no próximo nível, aí tu caça ali embaixinho. Eu tô fazendo assim porque eu uso no celular. Mas daí tu vai pra baixo no arquivo e tu vê o nome da habilidade, o que ela faz e tudo mais, porque tá tudo ali. Aí nós vamos para umas características mais diferentes, tipo idiomas. Eu botei essa tabelinha de idiomas só para saberem quais os idiomas existentes, eu não vou falar sobre. Nós temos também antecedentes, que seria o que você foi antes, tá ligado? Ou tu ainda pode ser, mas marinheiro, soldado, nobre, tu escolhe isso. E isso é basicamente o que tu era, o que tu é ainda. E ele te garante algumas coisinhas, como proeficiência, pode dar proeficiência numa ferramenta relacionada àquilo, pode dar proeficiência a um a uma arma, uma vestimenta, armadura no caso, né? Tem idiomas, também algumas delas acabam te permitindo aprender mais de um idioma, dois idiomas, depende do que escolher. Equipamento, como eu disse antes, e eles também passam algumas características lá sugeridas que tu pode rolar se tu não tiver criatividade. É, mas é isso. Daí tu escolhe basicamente o teu antecedente e ele te dá mais umas coisinhas. Aí, por aí, a gente já passou, mano, de quase tudo da criação de personagem. Falamos sobre atributo, falamos sobre bônus de proeficiência, falamos sobre teste de resistência, perícias. é, Tá, esqueci de algumas coisas então. Classe de armadura. Quando tu compra uma armadura, ela ou tem uma armadura na lista de itens, ela vai estar falando a somatória que ela vai te dar. Pode ser um número fixo mais alguma coisinha que é a tua defesa, que é aquilo que, tipo, se o inimigo tirar menos que a tua defesa, ele não acerta. Se ele tirar mais, ele acerta em ti. Sem roupa nenhuma, nada a ver. Sem armadura nenhuma, CD 10 mais a tua destreza. Então Normalmente tem algum somatório, mas tem umas armaduras que é só fixo mesmo e não soma nada. Nós temos a iniciativa, que seria a tua destreza. Nós temos o deslocamento, que a tua raça diz. Inspiração é quando tu faz uma interpretação muito foda, ou o mestre gosta de como tu resolveu a parada, gosta da tua narração, ou quer só recompensar mesmo, riu de uma piada, sei lá. Aí ele pode te dar inspiração, que só dá pra ter um ponto, não dá pra acumular, mas tu gasta pra rerolar um teste que tu se deu mal, basicamente. Sabedoria e percepção passiva. Eu também não vou explicar porque não é muito usado, mas caso teu mestre use, é um valor fixo levando em conta a tua perícia. E tu pergunta pra ele, porque eu não preciso falar se o mestre não sabe. É, se eu fizer um explicando pra mestre, eu explico, mas eu acho bem desnecessário isso mesmo. Normalmente mestres pedem rolagem pra deixar o player com medo. Ai, meu eu do futuro se sentiu arrependido dessa porra. Tá bom, tá bom. Vou explicar o teste passivo. Mas só se tu quiser anotar ali também, mas basicamente tanto faz. É mais pro mestre ter do que para você ter. Mas é basicamente 10 mais os seus modificadores que se aplicam ao teste. Tipo, se é percepção, tem o proficiência em percepção, soma o mais 2 e a tua sabedoria. É isso. Então, se o mestre pedir um teste passivo, é 10 mais o quanto que tu tem naquela perícia. E pegando a questão de perícia, as perícias elas têm a rolagem que tu faz. Tipo, se a perícia é de força, tem ali F ou R no cantinho e tudo mais. É reduzido a palavra, mas tá aí. Força é atletismo, a perícia. De destreza tem acrobacia, furtividade e prestidigitação. Inteligência tem arcanismo, história, investigação, natureza, religião. Sabedoria, adestrar animais, intuição, medicina, percepção, sobrevivência. Carisma tem atuação, enganação, intimidação e persuasão.
Basicamente é isso, é força, sabedoria, destreza, carisma, inteligência e tem essas perícias que tu rola com aquele modificador em questão. Eu tinha esquecido, então eu do futuro passando só pra falar isso. É... tá, 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 tá. Pra essa parte eu acho que é isso. Aí vamos entrar no outro tópico depois da criação de personagens. Tá, desculpa aí, pessoal. A posição da câmera mudou, meu gatinho veio aqui, ó. Acabou vindo aqui, então a posição da câmera acabou dando uma mudada, dei um carinho nele, tomei uma água. Mas, recapitulando. Cara, espero que vocês tenham entendido como funciona e montar a ficha o básico dela, pelo menos. Porque é algo que tem um monte de outras coisinhas importantes, papapá. Mas eu acho que o importante primeiro é tu ir se atentando aos poucos a essas coisas como foca em atributo, raça, daí classe e antecedente. Essa é a base. O resto tu vai se aperfeiçoando. Perícia e teste de resistência é algo importante, mas o mestre vai perguntar, teste de resistência, vai pedir por um teste de resistência, um teste de perícia, e aí tu vai se adaptando e tudo mais. É só tu ver ali o bonuzinho e tudo mais, que tu vai pegando o jeito. Tu sempre soma o teu atributo e soma, ou desconta, né, no caso, e soma a tua perícia caso tu tenha ela anotada, que seria essa pontinha preta, bolinha preta. Aí, cara, é isso que tu precisa principalmente. O resto é importante, mas tu vai se pegando jeito. Tipo, sabedoria passiva, caso precise, tu vai pegando jeito. É umas coisinhas simplinhas que não tem que se preocupar tanto a princípio. Sabendo o que tu pode usar perícia e tudo mais, já fechou. Tipo, perícia. Perícia é usado bônus de perícia. Bônus de perícia é usado em quê? As perícias que tu tem pelo antecedente classe, no teste de resistência, que daí é pela classe, tu também tem nas armas que tu aprendeu a usar, que tá tanto na classe, às vezes tá no antecedente, às vezes também em algumas raças. Ferramentas, em algumas raças, alguns antecedentes, algumas classes. É isso que tu tem que se atentar. Nessas coisas se usa também magia, se tu conhece a magia, tu usa também essa perícia, esse bônus, e é isso. Arma. Tu usa o bônus do atributo. Tipo, se é uma arma de mão, tu normalmente rola de corpo a corpo, tu normalmente usa força. E tu soma força no dano, por exemplo, e no ataque, junto com o bônus de perícia no ataque. No dano não vai o bônus de perícia. Aí tu vai um de a longa distância. Tu soma destreza no ataque junto com o bônus de perícia se tu conheceu, se tu conseguiu usar essa arma. E tu soma destreza no dano, se eu não me engano. Aí eu posso ter me enganado, mas eu acho que sim. Tirando umas exceções, tipo, a machadinha, que é arremessável, mas tu pode usar com força. Mas aí depende também do que o seu mestre acha e tudo mais. E o que tá falando lá na lista de equipamentos, que tem uma lista de equipamentos que fala essas paradinhas e tudo mais. Mas vamos falar agora da próxima etapa. Eu espero que tenham entendido. Deem um likezinho aí, por favor, que ajuda muito. E, e também mandem um comentário se vocês não entenderam alguma coisa, porque eu posso tentar dar uma esclarecida se eu conseguir. Mas vamos agora para o equipamento. A riqueza inicial por classe, além do antecedente, também te dá uma algibeira, que é onde guarda o dinheiro, e te dá um dinheiro dependendo do antepassado que tu pegou. Peguei nobre, eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, vamos supor. Aí eu pego viajante, eu tenho só algumas moedinhas de ouro, tá ligado? Tem esse dinheiro que tu ganha, mas para mudar a grana, né? Porque nem tudo vale peça de ouro, só se o mestre quiser. Mas temos aqui a taxa de conversão aqui. Cobre é a mais baixa, daí vem prata, electro, ouro e platina. Daí aqui tem a taxa de conversão de uma peça para outra e tu faz aí quando tu precisar. Só me mandando aqui para se você quiser salve, né?
Aí nós temos as opções. Tem a primeira tabelinha que é de armaduras, que mostra o preço dela, mostra qual que é o modificador que tu usa e o valor base, ou só o valor base, porque tem algumas que não precisa, e te mostra se tem, tipo, tu precisa ter uma força específica para usar ela, tu tem desvantagem em furtividade usando ela, e te mostra o peso também, porque tu não consegue carregar coisas infinitas. E é isso. Também tem uma taxinha aqui de vestir e remover a armadura, mas eu acho muito irrelevante, sinceramente. Nós temos aqui umas características de armas que pode ter acuidade, alcance, arremesso, distância, duas mãos, especial, leve, munição, pesada, recarga, versátil. Isso na parte de armas. E tá falando de armas improvisadas, página 149, se tu tiver algum interesse em ver. Mas eu recomendo, tipo, primeiro tu dá uma olhadinha nas tuas armas aqui, da página 151, que eu não vou ficar mostrando tudo. Mas aí tu vê a arma que tu quer, o que tu pode pegar, e tu vê ali na descriçãozinha sobre ela, tipo, ali no propriedades, leve e arremesso. Aí se tu quiser, tu lê a parte leve e arremesso. E, e é basicamente isso. E também tem a parte do dano, né? Perfurante, conclusão e tudo mais. Aí tu vê. Não preciso ficar explicando isso, porque é ler e procurar o nomezinho aqui nas páginas abaixo, que tá tudo nessa categoria. É só ir procurando certinho qual os itens. Também tem outros itens além de arma e tudo mais, como bolsa de componentes, caixa de fogo, aí tu vai vendo. Mas aqui tem, assim como classe, raça, muita coisa para ficar explicando um por um. Mas a maioria das coisas tem aqui, capacidade de recipiente, por exemplo, quanto cabe por recipiente, tudo mais. Tu não precisa se atentar muito a isso, só se o mestre, por exemplo, é muito atento a esse negócio, cara, tu tem que conseguir carregar. Esse é o máximo de peso que tu consegue carregar, mas tu precisa de ter lugar para carregar essas coisas. Se o mestre for assim, aí tu vai lendo aí direitinho, porque vai ficar um vídeo muito extenso. Se for isso, já vai ficar um vídeo extenso, porque é D&D. Tem também montarias e veículos, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Tem umas bugigangas, que eu não acho que sirva para alguma coisa. E agora vamos para uma partezinha muito interessante. Nós temos meio que como fazer multiclasse. O que seria multiclasse? Tu consegue começar com uma certa classe, tipo, comecei com bárbaro, e agora, ao upar de nível, eu quero pegar um nível de monge, vamos supor. Aí a gente tem essa tabelinha, que é o pré-requisito para multiclasse. A única coisa que tu precisa para fazer um multiclasse são duas coisas: ter o mesmo valor de habilidade mínimo da sua classe atual e a classe que tu quer fazer multiclasse. Então, bárbaro, eu tenho que ter força 13 para poder fazer isso, se eu sou bárbaro. Então, se eu tiver força 13 ou maior, posso fazer caso na outra classe eu também tenha. Aí, monge precisa de destreza 13 e sabedoria 13, não é ou, eu preciso das duas. Aí, tipo, eu sei, talvez eu tenha que fazer ir pro incremento de habilidade lá com os níveis e upar para poder chegar nisso. Mas qualquer coisa eu posso tentar fazer, por exemplo, bárbaro e guerreiro. Força 13, o guerreiro é força 13 ou destreza 13. Então, eu posso fazer à vontade. Eu posso fazer os dois de força. Tenho um nível de bárbaro, pego um nível de guerreiro também logo depois. O total ainda continuaria o teu personagem sendo um nível 2, mas tu pegaria a habilidade nível 1 de bárbaro e a nível 1 de guerreiro. Toda vez que tu faz um multiclasse, a próxima classe que tu pegar, tu começa de baixo. Mas ainda conta como se tu estivesse naquele nível, não é como se tu pudesse ter alguma habilidade de nível 2 se tu for escolher multiclasse. Mas tu pode fazer também, tipo, sou nível 5 em bárbaro, agora eu vou pegar um de guerreiro. Daí 5 em bárbaro e um de guerreiro. E depois tu pode voltar para bárbaro. 5 um e 6 de bárbaro e um de guerreiro. Só que o de um de guerreiro foi no meio.
mas não faz diferença nenhuma. Tu pode partir para outro multiclasse também, se tu tiver como fazer isso. Mas é um bagulho meio difícil. E aqui é a página 165, essa parte do multiclasse, que tu precisa ver como funciona a questão de pontos de vida e dados de vida, o bônus de proeficiência, as proeficiências, tem uma tabelinha aqui, e caso tu vai fazer um multiclasse com algum conjurador ou canalização divina, tem aqui também características de classe. Com ataque extra tem aqui que eles não conseguem, tu não consegue pegar duas vezes ataque extra, não vale nada, tá ligado? Defesa sem armadura, pro caso de bárbaro. Conjuração aqui, tem a tabelinha de conjurador de multiclasse. Talentos também. Ah, não, talentos é do próximo. Talentos é o próximo tema. Mas é isso. Tu consulta ali qual multiclasse tu vai fazer, se tu vai querer fazer, porque é um negocinho também bem que tu tem que se atentar aos detalhes. Agora vamos para talentos. Os talentos, tu tem duas formas de obter ele. Ou como humanos, pedindo pro teu mestre, porque tem aquela opçãozinha meio de sub-raça, que ao invés de subir em um todos os teus atributos, tu escolhe subir só, acho que é em um, dois atributos e tu ganha um talento. Ou tu pega no lugar de. Aqui, ó. Em determinados níveis, sua classe lhe concede a característica incremento do valor de habilidade, que é tu poder aumentar o teu atributo em 2 ou aumentar 2 em um. E com isso, tu pode, ao invés de aumentar o atributo, tu escolhe trocar isso por um talento. O talento seria tipo uma habilidade especial que pode te levar para um nicho específico, te dando alguns bônus ou algumas outras coisas. Cada um dá diferentes coisas. Então, tu pode ler um por um desses talentos na página 167, logo depois da multiclasse, e tu escolhe se tu vai querer pegar isso ou não. Tipo, tu vai ter que ver se vale a pena eu melhorar o meu modificador e tudo mais, e os meus atributos, ou se eu vou criar um talento com uma habilidade especialzinha que pode acabar me dando alguma perícia ou alguma questão, como eu tenho um aqui que é de rerolar alguns dados, dependendo do que se cair um ou algo assim. Ah, não. Rolar o dano para um ataque corpo a corpo com uma arma. Tem outro que é ambidestro, que daí tu pode atacar com duas armas com algumas coisinhas aí. E tá tudo especificadinho. Eu não vou falar um por um porque eu também não lembro. Eu já li isso muitas vezes, mas eu não lembro de muito, não. Basicamente seria isso. A parte de talentos, a parte de multiclasse e a parte de equipamentos barra riqueza. Eu não vou. Eu realmente estou fazendo isso para ficar por cima, para não ficar tão maciço de conteúdo. E essas coisas tu vai vendo por conta própria, ou pegando num vídeo que seja mais maciço mesmo de D&D, porque eu acho coisa demais para um iniciante mesmo que quer aprender como se faz uma ficha, como se faz um personagem, como se joga esse jogo. Eu acho que é melhor essas coisas. E depois tu vai se preocupando com essas coisinhas menores. Se tu quiser fazer um multiclasse, faz. Se quiser pegar um talento, faz. Mas é um negocinho, um passinho a mais às vezes, que se tu quiser tomar, tiver interesse, vá a fundo. Mas eu só tô dando essa passadinha geral por cima dessas possibilidades. Mas foque nessas três principais e depois tu vai vendo. Essas outras coisas tu vai entendendo com o tempo. Agora vamos falar, mas chegando para o finalzinho, vamos falar principalmente do combate. Tem muitas outras características, como o descanso e essas outras coisas, mas isso é mais um dever do mestre saber e ele instruindo, e com o tempo tu vai se acostumando, entendendo como funciona. Nem eu sou o maior profissional, mas aí eu caço depois para ver alguma coisa ou outra. Mas como eu disse, esse é um vídeo para ficar mais curto e mais tranquilo para um iniciante e tudo mais. Então, no combate, nós temos essa iniciativa
que às vezes nós podemos tomar a iniciativa e fazer um ataque surpresa ao inimigo, ou eles vêm primeiro, ou eles fazem um ataque surpresa, e aí logo depois a gente rola a iniciativazinha, que é o que define a ordem dos turnos. No seu turno, tu tem algumas ações. Tu tem uma ação padrão, uma de movimento, e em alguns casos uma ação bônus. A ação bônus depende se a tua classe te permite ter uma. Por exemplo, o Ladino ele dá uma ação bônus onde tu pode, sem tomar uma ação nenhuma, tu só tem uma ação bônus para usar, mas daí ele pode desengajar ou ele pode dobrar o movimento com uma disparada, que são ações que tu normalmente pode fazer, só que tu usa a ação principal, ele usa uma ação bônus. E temos, por exemplo, o guerreiro que tem uma ação bônus com um ataque extra em determinado nível, e temos conjurador que tem ação bônus, temos druida que tem ação bônus. Aí depende se a tua classe te dá uma ação bônus, tu pode usar uma ação bônus. Aí a gente vai para reações, que é quando o inimigo age. O inimigo vai bater em você. Tu pode acabar tendo uma reação. Por exemplo, se tu for mago, tem umas magias que se faz com gasto da reação, que é tipo é uma resposta instantânea a um ataque, a um gatilho. E aí depende se falar reação, a habilidade ou a magia. Nós temos também quebrando o movimento. A gente tem aquele movimento, o deslocamento que a gente é permitido usar, mas no meio do combate tu pode andar, por exemplo, eu tenho 6 metros de deslocamento. Eu posso andar 3, bater em alguém e voltar 3 ou andar 3 para outro canto. Tu pode dividir no meio e fazer isso. Só que tu só tem uma ação, então não dá para fazer toda hora, né? É como se desse para quebrar mais do que uma vez. Mas é isso. E então, pulando essas partes mais técnicas e tudo mais, já vou pular para ações de combate. Tu pode ajudar alguém que tu basicamente tu gasta o teu turno com a principal, pelo menos, para tu garantir uma vantagem no próximo teste da outra pessoa. Tu pode realizar o ataque, que seja com a tua arma, seja o que tu quiser. Tu pode conjurar a tua magia, que tu usa a tua magia. Tu pode desengajar, que basicamente quando tu tá adjacente com o inimigo, eu estou aqui, o inimigo está logo aqui. Estamos corpo a corpo, adjacentes. Se tu sair disso, ou se ele sair disso sem desengajar, tu ganha um ataque de oportunidade. Ou seja, mesmo que não seja o teu turno, o inimigo saiu, tu pode dar um ataque a mais nele. Ou tu saiu, ele pode te atacar. Então desengajar é para isso. Quando vocês estão corpo a corpo, para tu sair disso, tu gasta essa ação padrão, como desengajar, que tu não toma ataque de oportunidade. Aí nós temos o disparada, que tu dobra o teu movimento. Temos esconder, que tu faz um teste de furtividade para ver se os outros percebem ou não e tu conseguir ficar escondido. Nós temos esquivar, que é uma ação que tu usa no teu turno e você basicamente foca em evitar ataque em vez de atacar alguém. Então, até o começo do próximo turno seu, qualquer jogada de ataque contra você é feita com desvantagem. E se você puder ver o atacante, se tu não vê, não conta, né? E você teria até vantagem em teste de destreza, caso tu veja esse atacante e tudo mais aqui, ó. Até o começo do seu próximo turno, qualquer jogada de ataque contra você é feita com desvantagem se você puder ver o atacante e você tem vantagem em teste de destreza. Eu me embolei um pouco na parte de falar, mas é isso. Se tu vê o atacante, ele tem desvantagem e tu tem vantagem no teste de destreza. Depois que tiver o próximo turno, acabou, né? E tu perde o benefício se estiver incapacitado. Aí nós vemos no preparar, que é basicamente tu bota um gatilho. Eu não li aqui como funciona aqui, mas pelo que eu conheço, preparar é tipo um gatilho. Tipo, se aparecer alguém para essa porta, eu ataco. E aí tu fica pronto para quando aparecer, ataca. Aí nós temos o procurar, que é para tu fazer uma percepção e investigação para ver se tem alguma coisa, ou tu usar um objeto.
Ah, um adendo. Caso tu use o preparar, tu fala, "Ah, eu tô preparado para se aparecer alguém por essa porta, eu vou bater." Tu vai, logo que o cara aparecer, tu bateria. Mas se ele não aparecer até o seu próximo turno, tu não pode. Então é isso. Cara, eu não sei, eu tô fazendo uma voz meio esquisita até agora. Que esquisito. Mas tá bom. Eu sou meio esquisito mesmo. Mas é isso. Tu pode, cara. Tá fazendo uma voz muito esquisita. Enfim. Tu pode basicamente preparar a ação, mas caso ela não venha acontecer essa situação, tu perdeu o teu turno preparando isso. Mas ainda assim é muito útil. Vamos falar agora dos testes. D&D é usado o D20. Um D20 apenas, tirando com vantagem que tu joga 2 e pega o melhor resultado, ou desvantagem que tu joga 2 e tu pega o pior resultado. Mas vamos falar do resultado 1 e do 20. 1 é falha crítica, aí tu tem que falar pro mestre, mesmo com somatório ou algo assim, caiu um no dado, tu fala pro mestre que é erro crítico. 20, sucesso crítico. Daí tu basicamente tu vai ganhar uma liberdade muito maior para deu certo essa parada, se cair 20 puro, puro no dado, não somado. 1 e 20 caiu no dado 1 e 20 puro, muito bom. Aí tu fala isso e tu fica feliz, comemora. Agora sobre ataque à distância. Ataque à distância segue o princípio do teu objeto que tu usa para atacar à distância. Normalmente, logo depois nos itens dele tem distância, daí vai ter um númerozinho, barrinha, outro númerozinho. O primeiro número é o que tu consegue, a distância que tu consegue atirar normalmente com uma flecha ou algo assim, que o negócio atira normalmente. O segundo é com uma desvantagem. Não tem mais um terceiro porque não tem como passar daquilo. Além disso, existem outros negócios, como combater com duas armas, agarrão, encontrão em uma criatura, que tu pode ver na página 197 em diante, que tem falando sobre cobertura, dano, cura, essas coisas do tipo. Eu não vou explicar tudo, como os tipos de dano e tudo mais, porque eu não tenho tanto tempo assim, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Mas aí, qualquer coisa, página 197. Mas a questão dos acertos críticos em D&D. Quando tu obtém um acerto crítico, você rola dados de dano extras do ataque contra o alvo. Tu joga todos os dados de dano duas vezes e some todos eles. Então, basicamente é um vezes dois. E depois disso, adicione os modificadores relevantes normalmente. Daí os modificador permanece normal. Então, o dano da arma é um D6, vira 2d6 e o modificador normal que tu joga. E, e basicamente, isso é um dos tipos de acerto crítico. Tem mestres que gostam de usar, por exemplo, o acerto crítico é o dano total da arma. E aí tu vê com o teu mestre como é que ele faz para funcionar isso daí. Tipo de dano não explicarei. É, Resistências eu também não explicarei, mas está na página 199, logo depois da 198, porque essa não tem número na página. Mas agora vamos falar da, da morte, caindo a 0 pontos de vida. Nós temos essa parte com sucessos e fracassos. Quando tu zera os teus pontos de vida, o teu personagem normalmente, sem uma habilidade que te diga o contrário, ele cai. E ao cair, tu não consegue agir mais. Teu personagem tá aqui, ó, quase morto. Só que tu tem como sair vivo disso ou morrer. E tudo isso depende de 3 sucessos, antes de 3 falhas. A cada turno, normalmente é melhor rolar as escondidas só pro mestre ver, só falando pro mestre, porque dá essa tensão maior de, mano, será que ele tá bem ou não? Porque senão fica um climinha um pouquinho pior, menos imersivo e tudo mais. Mas tu tem que conseguir 3 sucessos antes de 3 falhas. Se tu tirar 3 sucessos primeiro, vivo. 3 falhas primeiro, morto. Um natural no dado vale duas bolinhas nesse de fracasso. 20 natural no dado, duas de sucesso automático. Daí mais uma
curaria. Alcançando 3 cura. Então, 20 vale 2, 1 natural vale 2. Só que, né? Claro que o 20 tu vai querer, o 1, né? Tu vai estar bem perto de morrer. E basicamente é isso. Tu fica. Se chegar a 3 falhas antes, tu morre. Perde o personagem. 3 sucessos antes, vivaço. E a cura, se um dos teus aliados vier tentar estabilizar. é, Aqui, ó. Não sei nem o que eu tô fazendo. A melhor maneira de salvar uma criatura com 0 pontos de vida é curá-la. Se a cura estiver indisponível, a criatura pode pelo menos estabilizar para que não morra por fracassos nos testes de resistência contra a morte. Tu pode usar a sua ação para administrar primeiros socorros para uma criatura inconsciente e tentar estabilizar o que exige um teste de sabedoria, medicina, CD 10. Então tu estabiliza, tu vai ajudando o teu amigo, tipo, tu impede esse fracasso. Tá, basicamente seria sobre isso que eu teria para falar, eu acho que resumindo. Talvez com uma explicação meio porca e por cima, sim, porque realmente D&D é um livro enorme, e isso é só o livro para player, principalmente. Então, é um absurdo o quanto de coisa que tu tem que passar por cima na hora de fazer um vídeo para isso, porque senão vai ficar horas e horas no mesmo vídeo. E tanto que eu não vou explicar como funciona cada magia, que senão eu ficava maluco, não vou explicar cada classe, não vou explicar cada raça, não vou explicar cada antecedente, não estou explicando algumas mecânicas de combate, estou passando o número das páginas para vocês que quiserem se aprofundar em outras ações que possam tomar e outras coisas que possam fazer, mas eu estou explicando realmente por cima. E muitas coisas talvez o teu mestre nem saiba ou algo assim, e ele vai te explicando como vai funcionando perante o caminho. Então isso é realmente mais um introdutório. Se tu estiver animadaço para ver tudo, veja, super da hora. Mas se tu quiser só o básico, eu estou passando só o básico, porque é assim que eu faço. Eu não vou me aprofundar tanto assim. Já que provavelmente não vai ser nenhum vídeo tão assistido por conta de ser sobre D&D já. Mas temos as magias. Aí por parte da página 209 a gente tem umas tabelas que separam que magias cada classe pode ter. Tem a de magias de bardo, que mostra os truques que o bardo pode escolher, e os níveis. Não tá as especificações de como são essas magias, mas está o nome das magias que ele pode escolher. Tu, por ser um conjurador, tu não pode pegar tudo que tem de magia e só ir para a lista de magia e pegar. Tu tem que ver aqui se o bardo pode pegar essa magia, se o bruxo pode pegar essa magia, depende da classe que tu escolher. Tem magia de bruxo, magia de clérigo, algumas acabam pegando em comum algumas magias, logicamente, mas tu tem que ver se ele pode pegar essa ou se ele não pode pegar essa. Aí, depois dessas coisas aí de ver qual que tu pode pegar, qual que tu não pode pegar por aquelas páginas, tem as descrições da magia da página 215 em diante. Assim como tem uma página para divindades, que mostra quais são as divindades que tem nesse mundo, lá pro final do livro, se o mestre quiser usar. Porque eu nunca precisei usar, mas é algo que ou o mestre cria os deuses, ou ele fala que pega de lá, tá ligado? Por exemplo, um clérigo é importante tu ter o teu deus e tudo mais, ou o paladino também. Mas é isso. Eu também tenho outros aplicativos que dá pra fazer essas coisas de ver como funciona as magias por um aplicativo que é bem mais fácil. E, e se vocês quiserem ver também da página 291 em diante, tem algumas condições também se tu for mestre ou algo assim que mostra, tipo, cego, enfeitiçado, envenenado, que mostra essas condições aqui se tu tiver interesse. E logo depois vem os deuses do multiverso. Isso, acho que é isso. Pessoal, eu acho que por hoje é isso. Eu acho que eu fiz o que eu queria ter feito. É realmente um apanhadão geral de D&D 5e, quinta edição. 2024 eu não faço ideia, nunca joguei, por isso que eu não vou pegar pra explicar, porque eu não joguei, pessoal. E se um dia eu for jogar, eu, quem sabe, faça um, um,
um apêndice aí nesse vídeo, bote um vídeo extra só explicando 2024. Mas realmente já é muita coisa para explicar só nesse quinta edição, só passando tudo por cima. Não entrei em classes para explicar uma por uma, não entrei em raças para explicar uma por uma, não entrei em antecedente para explicar um por um, não entrei em combate para explicar um por um, condições. Eu pulei muita coisa, pessoal, mas isso é realmente para tu. Esses vídeos é mais para os iniciantes, para quem quiser entender um pouco mais como funciona esse sistema. Tenho dúvida em fazer uma ficha, tenho dúvida em como jogar. É isso. É um muito clássico, por isso que é um sistema muito conhecido e muito fácil de jogar depois que tu aprende. Mas espero que gostaram do vídeo, quem estava afim de descobrir o sistema e que sanou suas dúvidas. Caso tenha alguma duvidinha a mais, manda nos comentários que eu dou uma olhadinha e respondo. E, e acho que é isso. Acho que por hoje é só. Curtam o vídeo, pessoal. Agradeço muito por quem assistiu até aqui e eu espero que vocês se divirtam nas suas sessões, porque o importante é isso. Seja se tu gosta de fazer pelo combate, pelo RP, seja o que for, o RP é muito melhor, mas se divirta independente da situação, tá bom? Tchauzinho, pessoal.